Meus irmãos, a paz do Senhor, sem perca de tempo, eu vou estar lendo com os irmãos no livro 39 de Gênesis, versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, nós conhecemos essa história, nós sabemos. E se a gente voltar um pouquinho na leitura, não muito, no capítulo 37, versículo 3, a palavra do Senhor diz que Jacó tinha uma preferência por José, que ele amava mais a José por ser filho da sua velhice. E a palavra do Senhor diz que Jacó faz uma túnica de várias cores para José. E essa túnica, essa preferência causava nos seus irmãos um desconforto muito grande. Nós conhecemos a história, nós sabemos que os seus irmãos tramaram contra a vida de José. Eles queriam matá-lo. Mas o Senhor já tinha um plano traçado, um propósito na vida de José. Quando nós olhamos para o capítulo 37, versículo 3, nós vemos que Jacó tem uma preferência mesmo. A Bíblia diz: Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas nós podemos ver, irmãos, que não era apenas Jacó que amava mais a José, mas Deus já tinha escolhido José para um propósito específico. E essa preferência, essa túnica, José se diferenciava de seus irmãos, causou esse desconforto a ponto dos seus irmãos tentarem contra a vida de José. Mas Deus, como já tinha um propósito, não permite que José morra naquele poço. Nós conhecemos a história. Um de seus irmãos, Rúben, intervém na vida de José e diz: não, meus irmãos, não vamos matá-lo, né? Não vamos carregar essa culpa sobre as nossas vidas, mas vamos vendê-lo. E os irmãos sabem que ele foi vendido para a caravana de ismaelitas, que foi vendido para o Egito. E aí é onde eu quero chegar, né? Ele foi vendido, ele foi para a casa de Potifar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus estava com José. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa túnica simbolizava fisicamente, simbolizava a preferência do seu pai para com José. Mas isso, irmãos, não era o que tornava José diferente, mas sim a presença de Deus, aleluia, que estava na vida de José. Era a presença de Deus que tornava José diferente, não era a túnica. Às vezes, os irmãos pensavam que era a túnica. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas das vezes as pessoas olham para nós e pensam que a diferença na nossa vida está naquilo que nós temos, naquilo que nós aparentamos. Mas a diferença na nossa vida, o que faz realmente a diferença na nossa vida é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos torna diferente. A palavra do Senhor diz que tudo que José colocava a mão prosperava. A palavra do Senhor diz que José foi colocado como governador da casa de Potifar. A palavra do Senhor diz que quando José foi para a prisão, que os irmãos conhecem a história, não dá para a gente repassar aqui. A presença do Senhor estava com José, aleluia. A presença do Senhor era na vida de José. E aonde José estava, Deus estava com ele, aleluia.
Glórias sejam dadas ao Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que o status, nós estamos tão preocupados no nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa correria, com os nossos afazeres, buscando algo aqui na terra para sermos reconhecidos. Mas a palavra do Senhor nos diz que a presença de Deus é o que nos basta. E quando nós vamos lá para Lucas 10:42, nós vemos duas mulheres. Uma estava muito afadigada com muitas coisas, mas a outra larga tudo o que tem para fazer para adorar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Marta, de Jesus, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou aqui toda atarefada com muita coisa e que Maria está aí fazendo sala para o Senhor? Enquanto eu estou trabalhando, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo essa injustiça? E Jesus diz, Marta, Marta, tu está preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor. Então, irmãos, que nós venhamos nos preocupar se Deus está conosco. Porque se Deus está conosco, nós vamos vencer. Se Deus está conosco, tudo que nós colocarmos a nossa mão irá prosperar. Se nós temos a aprovação de Deus na nossa vida e naquilo que nós fazemos, e colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo que nós colocarmos a nossa mão irá prosperar. Porque, irmãos, tem lugares, aleluia, que o status não entra, mas a presença de Deus na nossa vida, aleluia, ela faz diferença. Ao ponto de quem olha para nós, ele olha para nós e ele não entende por que nós somos diferentes, por que nós prosperamos, por que nós somos abençoados. Eles olham para a gente e eles não conseguem entender. É a presença de Deus que faz diferença na nossa vida. Aonde José estava, Deus estava com José. E aquilo que os irmãos de José acharam que estava fazendo mal para ele, eles estavam apenas fazendo parte do propósito de Deus na vida de José. Então não se preocupe. Na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com pessoas que não vão conseguir enxergar a presença de Deus na nossa vida. Ou melhor, eles vão ver que tem algo diferente, mas eles não sabem o que é. E eles pensam que é por conta daquilo que tu tem, que é por conta daquilo que tu é, materialmente falando. Mas o que torna o crente diferente é a presença de Deus. E nós temos que batalhar todos os dias para não perder essa presença. Irmã Cleidiane, tem como perder essa presença? Tem. Tem como Deus abandonar? Tem. Nós temos a história de Saul, que fez o que desagradava a Deus. E Deus rejeitou. E Deus o deixou.
E a palavra do Senhor diz que a partir do momento que o Espírito de Deus sai da vida de Saul, outros espíritos mal o atormentava. Vale a pena buscar essa presença maravilhosa, aleluia. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus, para que Deus esteja conosco na nossa vida. Então isso foi o que Deus falou ao meu coração. E que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.